vamos fazer com todo mundo, porque eu acho que fica, né? Vamos começar nos que vamos fazer esse esquema que o Mauro sugeriu, eu achei bem legal. Nome é nome, e aí nós vamos vendo na média o que vai dar. Mauro, vocês fazem o sinal e se quiserem explicar, fiquem à vontade. De Ré, assim, mais ou menos, ou... Ainda fica, mas, sei lá, viu? Tá bem mais ou menos também. Tá, De Ré precisa ficar. Eu também acho. Tá. Tá bem. Esse aqui... precisa ficar. Maguire. É muito desgaste, sai. Tem que sair. Eu acho que... Eu tô entre o precisa ser reavaliado e o tem que sair, mas eu acho que o nível de desgaste e o que entrega, por mim, E pelo que ele custou também, né? Pelo que ele custou. O problema é esse, é saber se vai tirar pelo menos uma parte, né? Eu acho que vale dar mais uma temporada com um novo treinador, com um projeto que não é interino, até para, se for o caso de vender, não vender em baixa, né? Agora é o pior momento, né? Claro. Agora é saudão, né? Então, eu colocaria na média, mas também não tô... Acho que tá justo, tem que sair. No máximo agora, para você pensando no retorno do investimento, é um empréstimo. De repente ele faz uma boa temporada em outro clube, respira um outro ar, e aí você vende daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, por um outro preço. Agora realmente está em baixa. Lindelof. Reavaliado. Então, mais ou menos, né? Para mim, reavaliado. Não dúvidas, eu acho que se o Maguire tem que sair, o Lindelof vai junto, viu? Mas acho que ele é melhor que o Maguire, eu acho, pelo menos. Acho. Eu acho que assim, tá tanto tempo sem dar certo também, ele parece que vai e falha. Ele não é confiável. Assim, o United, para ser bem verdadeiro, tem que comprar 4 zagueiros. Isso. Nossa. Ou se tiver algum garoto na base, compra 3 e sobe 1. Porque, eu tô no mau humor de Jorge Bush com azia aqui. Então, assim, eu tô na terça-feira. Então, o Ricardinho tá aqui na minha orelha, que é fácil, né? O diabinho. O legal do Ricardinho é essa vantagem, né? Ele é tipo um brasileiro aqui de presente. Pegar um brasileiro. É desse tamanho aqui o Ricardinho, né? Olha lá. Então, no momento, vem ficar o brasileiro aqui. Olha lá, Ricardinho. Sai, Lindelof também. Pronto. Agora, ô Jorge, se o Ralf Rangnick disse que tem que contratar em 4 setores, para ele vai todo mundo embora aí, cara. Pois é. Vai sobrar ninguém. Então, foi pro Lindelof, foi pro tem que sair também. Tá. Próximo. Esse é sempre interessante, viu? Paul Pogba. Sai. Não confirmou aqui no início. O início de temporada parecia bom, né? Parecia. Então... Eu acho que, assim, com a chegada do Ten Hag, eu acho que, putz, cara, eu entendo o nível, tá? Mas é que eu acho que dá para ser reavaliado, assim, com um treinador novo, entendeu? Mas a cara do Fred ali foi osso, mas eu acho que eu tô no... precisa ser reavaliado. Eu tenho uma impaciência muito grande com o Pogba, assim. Me irrita também. Eu acho que perfeito para torneios de tiro curto. Copa do Mundo, Eurocopa, e sem tirar o peso, né? Que, por ser perfeito para a Copa do Mundo, que grande elogio, né? Mas, uma temporada dele inteira eu não vejo desde a Juventus, cara. Assim, tem muito tempo que eu não vejo o Pogba e acho que já deu. Até para ele mesmo. Talvez em outro clube ele encontre essa consistência, viu? Acho que para os dois é bom que... Eu concordo. Vendo jogar, Fred, eu concordo contigo. A impressão que dá é que de vez em quando ele está fazendo um favor por estar em campo. Essa é a impressão que dá. E faz tempo, hein? Ele não se... ele não deixa se dedica, essa impressão cara. há tempos. Tá, então foi pro... tem que sair também, né, Mauro? Não, assim, precisa ser reavaliado pelo custo e saber qual é a negociação que você pode colocá-lo, né? Assim como eu falei do Naemery com a Europa League, agora o Navarro, o hino da Libertadores, tem que botar o Les Enfants de la Patrie na orelha do Pogba e falar, cara, você tá num tiro curto na França. Porque é lindo de ver jogar e é um dos caras mais irritantes que eu vi na minha vida, porque eu sei que ele pode dar mais, eu não sei se ele pode dar mais ainda no United. Então precisa ser reavaliado pela grana. Tá? Formiga também foi do Marromeno? Precisa ser reavaliado? Formiga. Porque então empatou. Então eu vou muito na linha do Mauro. Assim, eu também acho que ele há tempos não demonstra o comprometimento que a gente esperava ver. Há tempos ele parece que está fazendo um favor, mas ele mostrou no início da temporada que se convencido,
Ele parece um cara difícil, assim. Se convencido a fazer o que ele sabe fazer, ele faz a diferença. Ele pode ser útil nas mãos do Ten Hag. Eu acho que se fosse o Ten Hag, ainda daria uma última chance. Tem outros caras aí que não tem mais espaço, não tem mais margem. Acho que o Pogba, pela qualidade, ainda tem um pouco. Então eu colocaria ele ali, não precisa ser reavaliado. E tem um ponto também, ele em março, se eu não me engano, ele deu uma entrevista falando de um cenário, né? Ele parece um cara muito seguro, muito confiante, né? Tem aquele estereótipo do cara que intimida e tal, muito esguio do jeito de jogar, mas ele deu uma entrevista recente falando que passou por um quadro forte de depressão e tal. Não sei o quanto isso impactou, o que o Pogba passou na vida, que possa ter impactado a passagem dele no United, e o quanto isso impacta o jogo dele. Inclusive, até eu passei a rever algumas questões quando a gente fala da aparente preguiça e tal. Uhum. Se o cara tem um quadro clínico, fica osso, né? A gente fazer taxar isso e tudo, mas realmente era a sensação que passava até ele vir a público e falar sobre. Mas por isso que eu boto ali no ser reavaliado, de repente, se passar por um tratamento, eu não sei se ele já saiu desse quadro, né? Ele falou sobre ter passado por isso. Aparentemente tá ok, isso passou. Mas sei lá, bicho, não sei qual foi a sequela disso aí, e por isso que eu boto ali no tem que ser reavaliado. Fred, acho que de boa? Ficar. Fred fica. Fred está fazendo uma boa temporada. Bruno Fernandes. Ficar. Precisa ficar. Acho que também. Também não dá para falar do Bruno Fernandes. Não, fica concorda. Pra caramba. Acabou de renovar, né? Acabou de renovar também. Boa. Cavani. E aí tem discussão. Aí... Um abraço. Acho que já deu, né? Já. Então, Cavani se junta aos zagueiros, que não estão passando nenhuma confiança. Marcus Rashford, outro também que gera debate. Opa! Mas esse é o seguinte, ó. Esse eu acho que é um jogador muito bom que está naufragando por uma sequência ruim de temporadas do clube, e não dele. Esse jogador é muito bom, mas eu acho que ele é mal aproveitado, acho que ele é mal utilizado. Ele é vítima da bagunça? Ele é vítima da bagunça? Ele é vítima da bagunça. Esse jogador é talentoso, esse jogador é bom. Mas é um negócio impressionante como ele naufraga na bagunça. É impressionante. Eu ficaria com ele. Eu acho que precisa ser reavaliado. Assim. Eu acho que tem que ver o que está passando, qual é. Também tem umas questões. É um cara que virou alvo várias vezes na Inglaterra por fazer o bem, né? Engraçado. O cara faz coisas legais e virou chacota, assim. E aí também me parece um cara que oscila psicologicamente muito. Fred tá em qual linha aí? Eu tô no reavaliado também. Ele passa pelo pior momento da carreira, né? Uhum. Desde que ele sobe para os profissionais, ele tá com nenhuma zero confiança. Zero confiança. Ele precisa de uma sequência. Eu concordo com o Pretzel que ele é vítima da bagunça também, mas eu acho que ele já não é para ser tratado como garoto, né? O Rashford, ele já... Sim. Tem estrada de protagonismo para ser tratado como um dos caras que poderia ter matado no peito essa fase e ter sido um dos líderes ali do elenco, até por ser um cara da casa, né? Eu acho que para o United falta um pouco isso. É claro que o Ronaldo ele volta e tem toda essa questão de identificação com a torcida, mas o Rashford ele representa o sucesso da base do United, do que restou, né? O United que, enquanto o clube teve na classe de 92 a base de todo o sucesso da era Ferguson, agora tem no Rashford o grande talismã ali. E ele, acho que faltou um pouco ele ter assumido esse papel. Então, não sei se o empréstimo pode ser interessante para ele. Depende também de quem vai vir, de quem chegar e tudo mais, mas eu acho que o Rashford ele tá ali no meio do caminho para mim. Ter que sair, não. No máximo emprestado. Mas eu fico entre precisa ficar e reavaliado, mas eu votaria no mais ou menos. Mauro também acha que ele precisa ser reavaliado? Tá no mais ou menos? Não, fica. Eu acho que não dá para mandar todo mundo embora. Acho que tem muito talento, muita identificação. Estava até escrevendo um textão e trocando uma ideia agora com o aniversariante de hoje, o Rivaldo, 50 anos. Não estou falando que é a mesma coisa. Mas para pegar, o Rivaldo que em 92 foi trocado do sub-20 do Mojimirim pelo Paulo Silva. Com todo respeito ao Paulo Silva, é um negócio do século, né? Trocar o zagueiro Paulo Silva do Mojimirim com o Rivaldo, né? Pau a pau, veio mais o Valber também, mas enfim, o Rivaldo, né? Que 7 anos depois seria o maior jogador do mundo, né? E que na história das Copas não tem nenhum outro que esteve entre os 3, para não dizer os 2 melhores, em 2 mundiais seguidos.
Pelé Garrincha. O Pelé se machucou em 62, o Garrincha não esteve entre os 3 melhores da Copa de 58. O Rivaldo esteve entre os melhores de 98, vice, e foi fundamental no Penta, esteve entre os melhores também. Dá para dizer até que foi o melhor das duas, não acho, mas entre os 3 melhores. E o Rivaldo que diziam que só jogava pelo Barcelona, como se só jogar pelo Barcelona fosse pouco, né? Então, assim, mal comparando aqui, mas só para pegar o gancho e dar os parabéns para esse monstro que foi o Rivaldo, que está completando 50 anos, o Rashford pode ter uma temporada ruim, um momento ruim, como teve o Rivaldo em 94, ele sempre não se deu bem com o Carlos Alberto Silva e não foi nem para o Tetra, e talvez merecesse, embora naquele semestre estava jogando mal, diferentemente do segundo semestre pelo Corinthians de 93. Então o Rashford é um momento ruim, como de toda a equipe, é um instável, mas eu acho que tem muito potencial de identificação e ainda jovem, claro, adulto, né, mais um garoto, mas muito potencial, eu manteria o Rashford. Então ganhou aqui o precisa ser reavaliado, né? Foi o que teve mais votos. Vai para o meio ali. Não, 2-2. Qual é o teu foi voto? 2-2? O meu foi precisa ficar. O Pretzel foi precisa ficar também, né? Também. O meu é precisa ser reavaliado. O meu também. O Rashford, para mim, é isso. Vai para o meio ali, então. Juan Mata. Um abraço. Tchau. Foi bem enquanto durou, foi bom enquanto durou, já foi. Até esquecia que ele estava lá ainda. Mas teve um jogo, cara, o jogo acho que foi contra o Atlético, que eu defendi no meio da transmissão, que ali era um jogo pro Mata, sem espaço, passe curto, ele. E aí 2016. Aí uns doidinhos na transmissão, olha aí, que o comentarista fala. Gente, mas é o que depois. Você assina o perfil Mata Mil Grau, qual o problema? Entra o Mata. 5 minutos depois entra o Mata no jogo. Porque, cara, era o contexto do jogo. Era o contexto do jogo. Mata-mata. E era o que o Rangnick tinha no banco, gente. Isso. Não, e para aquele jogo, do mesmo jeito que teve um outro contexto de jogo do Atlético, eu falei, cara, não faz sentido o Suárez, ele não vai nem jogar. Resultado, nem entrou, que era um jogo que o Atlético até estava com a vantagem, tá? Acho que foi contra o Manchester também. Não fazia sentido, não ia entrar, meu irmão, não ia entrar. É por isso que a gente tá ali. É para tentar facilitar o... Não, eu acho que o Mata já foi. Você fica querendo trazer os caras do túmulo de volta. O saudosista, né? Não, mas o Mata para mim já era. Ó. Mata já era. Tá. Não é nem saudosista, é aquilo mesmo que eu quis dizer. É doido, Sancho. Esse é um dos mais superestimados da história, eu acho. Esse Sério? Sim. Precisa ser reavaliado para mim. Esse sim. Fica pela idade. Pro Mauro fica e pro Formiga. Precisamos reavaliar o Pretzel. Mas eu acho que o Pretzel traz um ponto tem que performar melhor. Sim. Dá para fazer mais. Estamos juntos. Talvez num coletivo mais bem ajustado a partir da próxima temporada. E da minha preferência, irmão, entre Rashford e Sancho, para mim, eu prefiro o Rashford. Eu prefiro. Varane. Bom, o Fred já falou, né? Tem que tirar a zagueirada toda, mas o Varane se salva? Eu acho que tem que se salvar porque tem que ficar alguém. Quando eu falo contratar 4 zagueiros, é no Futebol Manager, né? Porque na vida real é impossível. Então, assim, o Varane precisa ficar, até porque é um cara que, nível técnico, não tem muita discussão. Nível físico não vai entregar uma temporada completa, mas ele precisa ficar e acho que se salva aí nessa barca. Brasilino tá concordando aí, ô Mauro? Sim, Varane, né? Fábrica de moto. Varane tá, porque é isso. Você também não vai trocar toda hora, não deve. E convenhamos, é o Varane, a história fabulosa que ele tem pelo Real Madrid também, pela seleção francesa, e ainda muito jovem, com muito potencial. Se toda a temporada ruim, embora decepcionante, e não só dele, você for trocando todo mundo, aí vira o Ricardinho mesmo. Por isso que eu botei aqui o homem aqui. Aí se troca toda hora, né? Varane fica então, né? Formiga e Pretzel. Eu avaliaria ele. O currículo dele é maior que muita gente, mas eu reavaliaria. Tá. Faltam 3 nomes aqui na nossa reunião de diretoria do United. Luke Shaw. Esse eu acho que precisa ficar, cara. Eu acho que precisa ficar. Até porque é uma posição carente, né? Ele é instável, mas teve ótimos momentos. E é interessante que a gente tá todo mundo Ricardinho. Ou precisa ficar, ou tem que sair, ou precisa reavaliado, tá? Pior do que as minhas aulas quando eu dava, não tinha ninguém na sala. Assim, esse Luke Shaw vai acabar no precisa ficar, assim, sem muita empolgação, né? Porque tem maiores urgências, né? E ainda tem o Alex Telles ali, que você precisa de alguém para disputar a posição com o Telles, que ainda não está 100% adaptado, inteirado e tudo mais. Então, acho que é importante o Luke Shaw ficar, só porque tem incêndios maiores pro Ten Hag apagar, caso ele venha. Ô, Jorge, o Sancho ainda tá no moralzinho ali, mas ele não precisa ficar, né? Ganhou isso. Ficar do Sancho. Isso, o Sancho precisa ficar e o Luke Shaw também. Tem mais gente não precisa ficar, hein? Tem bastante, hein? A gente detonando e olha lá. Você vê? E vai ficar mais gente.
Van de Beek. Precisa ser ficar avaliado também. Para mim fica também. Até pela chegada do Ten Hag, que o comandava no Ajax, ele precisa ser reavaliado. Esse jogador é um mistério no United. É um mistério. Precisa ficar. Eu tô com o Pretzel e o Mauro. Eu acho que ele vai ser reavaliado, mas eu acho que ele precisa ficar até pela chegada do Ten Hag. Foi um torcedor sempre reclamando sempre quer mais minutos, e ele vai chegar agora o cara que botou o Van de Beek na situação de ir para o United. Então eu acho que ele precisa ficar. Mais do que assim, depois do Bruno Fernandes ali, se pá é o mais precisa ficar, eu acho. Sério? O Derré também é. Eu quero que ele jogue, né? Eu não vi o Van de Beek jogar. E aí ele não joga pelo United, e aí ele vai para o Everton, que é uma barca tentando se manter de pé, assim. Então é difícil você avaliar o que é o Van de Beek no futebol inglês nessa temporada. Então eu quero que ele fique para eu vê-lo jogar, para aí formar opinião se ele é ou não um jogador do cacife de Premier League de Manchester United. Tá. Vai terminar o empréstimo, enfim, vamos ver o que o Ten Hag vai pensar. E Cristiano Ronaldo? Não, mas aí é o seguinte, ó, se você quer reformular e quer mudar o teu modelo de jogo e quer tornar o teu time mais, vamos dizer assim, ó, mais competitivo, sem depender de alguém, ele tem que sair. Eu acho que ele tem que sair. Sério? Eu acho. Mas só pelo fato só para não existir uma dependência, é isso? O argumento eu acredito. A gente você não pode não tem como a gente montar um time com ele sem existir essa dependência? Bom, o Fred, tu tá sempre aí, é claro, mas tudo que a gente ouve com o teu noticiário, tudo que a gente lê também dos outros noticiários londrinos, é que até no vestiário ele não é muito assim, né? Existe sempre, de repente, que o Cristiano Ronaldo queira mandar em tudo, não sei. Mas se você quer mudar um modelo, se você quer começar por alguma coisa diferente, eu acho que ele tem que sair. Eu acho que não pode ser um modelo enraizado em cima de um cara só. É o que eu penso, mesmo com a qualidade dele. Até pela troca de treinador, eu acho que no mínimo precisa ser reavaliado, na minha opinião, porque, e aí eu sei que, enfim, muita gente discorda, eu acho que é um debate interessante. Eu não sei até que ponto, na idade que o Ronaldo está e nas condições físicas que são maravilhosas para a idade, mas ainda não são de entregar uma Premier League completa, uma temporada completa, jogar fim de semana sim, outro também, e não é um cara que lida bem com o banco de reservas. A gente viu a cena contra o Brentford e o Rangnick. Eu quero ouvir do novo treinador do Manchester United o que ele pensa que o Ronaldo pode entregar para o time e quanto que o Ronaldo poderia entregar para o Manchester United, que tenta voltar ao protagonismo. Eu acho que o Ronaldo ele é um enigma, né? Assim, o United consegue se salvar pelo Ronaldo, mas também acho que chega na situação de ter que se salvar também por ter um time baseado no Ronaldo. Então eu acho que merece um pouco mais de cuidado e acho que a reavaliação seria interessante para o Cristiano. Por melhor que ele seja, o tempo ele chega para todo mundo e acho que ele está numa condição dessa. Olha só, um foi no tem que sair, outro falando em reavaliação, ninguém colocou ainda do precisa ficar. O Mauro até deu um spoiler no início, quando a gente começou aqui. E aí, você também, né, Formiga? Eu acho que precisa ficar, assim, na boa. Eu acho que a culpa não é dele. Eu acho que você pode ter até para essa transição, ter um para-raio, ter um cara que decide, ter um cara que, enfim, que tem esses momentos num time mais organizado, há potencial. Eu não consigo, sinceramente, não. Tá. Enfim, então, mas eu entendo os argumentos, sim. Com 2 votos ele fica, mas não foi unanimidade aqui. Ou seja, isso me faz crer que esse debate pode acabar ocorrendo com a nova comissão técnica, com o departamento de futebol. Esse debate não está consolidado, não. Diga. Mas só para dizer como as coisas são engraçadas, né? Eu comecei a falar, precisa ficar só o Cristiano, o resto vem, sei. Você vê? Olha lá. 8 precisam ficar, 4, metade tem que sair, e outros, apenas 2, que seria a opinião mais equilibrada, precisam ser reavaliados. Você vê como nós precisamos ser reavaliados, mesmo para não dizer que a gente tem que sair. Né? A reformulação vai acontecer em algum nível, talvez não seja tão profunda quanto parecia. Pelo menos para nós mesmo. Pelo menos para nós, né? Talvez não seja.